E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com a presença ilustríssima, Miriam, porque agora uma data especial. Último episódio da segunda temporada de Westworld. Gente, sobrevivemos, ainda vai ter live pra você, então você ainda tem um caminho pela frente. Então, ó, não vou comemorar muito não, pra não ficar chato. Mas vamos lá, a gente tem algumas informações primeiro a dar. Primeiro, estamos num local diferente, estamos no QG do PH. Obrigada, PH. você é massa. Que também é diferente. Porque é novo, porque é no novo cenário. Inception. Então vai ser extra especial. Gente, tudo especial aqui, né? Vamos lá, meu Deus. Mas vamos lá, a gente vai comentar um pouquinho por cima e as nossas opiniões assim. Por quê? Porque esse foi um episódio de quase 2 horas. Sim. Né? Porque longo pra caramba. Aconteceu muita coisa, plot twist em cima de plot twist. Exatamente. Sim. Outro disclaimer, a gente tá andando no evento desde 10 horas da manhã. Então a gente tá meio aqui, eu não sei se você tá aqui, eu sou um host, talvez. Eu definitivamente sou a Clementine bugada. Pronto, tipo... Eu tô que nem a Clementine, Pronto. sim. Depois de levar o tiro. Ela lá... Deu ruim, galera, deu ruim. Eu sou o Bernard me jogando na praia de propósito. Caraca. Ressaca moral. Mas vai, vamos começar só falando mais ou menos na ordem cronológica que a gente anotou. A gente tá com a nossa colinha porque a gente merece. E aí a gente começa com o Bernard e a Dolores, né? Começamos com o teste da Dolores com o Bernard, que a gente viu durante vários episódios, né? A gente já sabe que a Dolores estava ali fazendo as provas com o Bernard pra saber se ele poderia ser liberado ou não. Tal. Fidelidade, todas essas coisas. E aí, depois o Bernard aparece novamente em outro momento. Depois da Elsie, né? Depois dele abandonar a Elsie lá com o carro. Enfim, a gente vê uma confusão, na verdade, no começo de cortes ali na montagem, né? Isso é uma Porque coisa são que a gente várias coisas ao mesmo tempo e a gente ainda não tá entendendo muito bem qual é a do episódio, né? Eu acho que esse episódio deve ter sido entregue às peças. Eu tenho essa Sim. impressão. Porque você vê que a parte final do episódio tá muito boa, tá muito bem cortada, muito bem editada, blá blá. Mas o começo tem uns cortes bizarros. Não é possível terem feito aquilo como produto final, gente. Não é possível. Agora, eu achei que até mais na metade foi normal, no ritmo Westworld normal. Sim. Mas esse começo foi tão confuso que quando tava os cortes, eu ficava, peraí, a gente tá olhando fulano, olhando pra cicrano. Mas eu acho que isso é realmente problema de edição, porque eles têm deixado passar coisas. Teve um episódio que foi pro ar com uma equipe de filmagem atrás da Maeve. E eles editaram depois pro HBO Go. Então, isso pode ter sido muito uma versão... vamos fazer aqui qualquer coisa e depois daqui a 2 semanas a gente vai ver uma versão melhorzinha. Pro streaming, né? Meio nas costas, isso aí não é muito legal, não. E aí a gente percebe que nesse começo as pessoas estão se encontrando, né? A Nação Fantasma tá indo todo Final mundo de pro novela. Final tá de todo novela. mundo indo pro mesmo lugar, é um encontrão Sabe mesmo que da galera. faltou um casamento. Final de novela tem alguém morre, tem um casamento, alguma coisa, falta um casamento. Não, tá bem isso mesmo, né? Tipo, a gente percebendo que coisas, na verdade, não aconteceram, ou aconteceram, mas não da forma que a gente pensava, né? Tá, aí a gente vamos partir agora pro núcleo bem breve, de Dolores e Ted. Porque o Ted, ele dá pano pra manga pra outras coisas aí depois. Que é a cena da conchinha, né, deles... da Dolores lá, meio tristonha, aí ela tira o core dele. Que pena que você morreu. Mas será? Aí ela tira assim o core dele e a gente meio que tem um teaser achando se um detalhe bem importante. Ela tira aquela bala, né? Aquela bala que tá amassada. Sim. Sim, Que vocês falaram um termo que eu não lembro. O PH falou espoleta, né? É espoleta? Espoleta. Sim, ela tira porque isso vai ser importante depois, né? Exato. Bom. Esse aí pra mim eu achei super nas coxas. Isso. Ela acaba utilizando aquilo ali pra atingir o Will. A gente não é assim que as armas funcionam, cara. Mas é porque a gente sabe que ele também não é, talvez, humano ali, né? Porque ele é um híbrido ali. Então eu já tô entregando mais ali pro final do eu tenho vários comentários depois mais aprofundados pra fazer durante essa semana. Pois então pode ser que seja diferente, né? E aí vamos falar um pouquinho da Maeve, que eu acho que foi bem legal, o arco dela. Que ela falou aquela frase que eu achei bem Mulan, inclusive, tipo, ninguém tava lá pra me salvar, então eu fui lá e me salvei. Essa cena foi estranhíssima. Por quê? Estranhíssima. Os cortes. Os cortes. Os touros entrando ali, e aí a câmera lenta,
Foi uma cena meio estranha. Pareceu um Zack Snyder ali, assim. Ui. Eu me senti muito num 300, eles caindo assim no buraco. Não gostei. Eu achei que destoou realmente do resto do episódio. O passo do Westworld ali foi um pouco perdido, né? Mas eu gostei do momento, é uma coisa legal. Ela reuniu todo mundo lá e botou... E a gente volta o Brasil... O Westworld, que é o Rodrigo Santoro, né? Eu acho que foi o pingo no i pro personagem da Maeve, porque ela tava nos últimos 2 episódios num estado catatônico, né? Tipo, aberta e tal. Sim. E a gente não sabia, a gente sabia que ela tava se comunicando, sabia tudo mais, mas não sabia se ela ia se levantar e tal. E aí, então, foi tipo o rise from your grave dela pesado. Então, ela se encontra com a galera que ficou lá que ficou perdida dela, né? Uhum. A mulher lá com a tatuagem de cobra, exatamente. E aí... ela se junta de novo. Outro encontrão. E aí eles se juntam pra ir para o Além do Vale, né? Que eles vão tentar encontrar o destino deles. E a gente descobre a cena final, finalmente, que mostrou Westworld, cara, isso é que eu gosto. Eles começam um ciclo muito legal. Exatamente. Então, realmente, a gente descobriu o que aconteceu na primeira cena lá do vale, das pessoas caindo e tal e tal. E foi legal que eles só mostraram um pouquinho. E aí todo o resto ficou pra imaginação. Eles caindo no vale, mas a gente não vê isso. A gente vê eles chegando realmente onde a gente queria, que era teoricamente num lugar bom, né? E aí a gente tem o fim da Maeve, o fim... Bom, a gente tá falando do que a gente viu, né, gente? Mas assim, um destaque pra esse momento Maeve, né, que não é exatamente dela, mas o Lee terminando o discurso do Rodrigo Santoro. Sim. Pra mim foi um ponto alto do episódio. Que até tem um vídeo que eu fiz sobre a entrevista do Rodrigo Santoro e eu perguntei exatamente sobre esse discurso. E eu tô muito feliz que ele deu esse spoiler. Sério? Porque, assim, é o discurso que o Hector começa na cena do Painted Black, que é a primeira grande cena dele na série. E ele falou que pra ele fazer essa cena, ele pediu o resto do discurso, porque ele queria interpretar melhor, né? E é só o comecinho que ele fala ali, então ele não tinha muita base. Isso foi muito legal. E aí falaram, não, a gente não pode te dar o discurso porque isso vai ser importante na série. E realmente é muito foda o Sizemore falando de cor o discurso. Disso? Então, acho que sim, porque quando ele fez a entrevista ele já tinha gravado. Ele já deve ter visto no roteiro. Sim, já tava estreando a temporada e tal. Já tinha estreado, na verdade. Meu Deus, isso foi muito legal, cara. E o que essa pra mim foi uma cena, foi mal te interromper, mas é porque foi muito boa essa cena. Pra mim foi um dos a interpretação do ator que faz o Lee é brilhante, porque ele faz exatamente o mesmo jeito lá, marrento do personagem. Então, assim, foi emocionante. E o Lee, ele é meio que um nerdão, né? Ele era o nerdão que escrevia e nunca conseguia viver aquela cena. E ele, por um breve momento, viveu aquilo de verdade. Então, foi a primeira vez que você viu o personagem se impondo, falando alto e não sendo aquele meio rato assustado que as pessoas empurravam. Já que ele ama as criações dele, né? O negócio da Maeve não era só porque ela sabe controlar tudo, é porque, pô, você é muito da hora, sabe? Eu te fiz e você ganhou vida, isso é uma coisa muito mágica que eu não quero perder. Sim. Pois é, isso foi muito legal. E aí agora ele incorporando mesmo o Hector, que saiu da cabeça dele, né? E aí a gente chega na parte do Além do Vale, naquela fissura que é virtual, né? A gente, inclusive na hora que a gente tava assistindo, a gente demorou pra perceber, demorou assim, né? Pra entender a situação que os humanos não viam, apenas os hosts viam. Realidade aumentada. Realidade, basicamente. Corta a cena, tá todo mundo com VR. Agora faz todo sentido. E aí a Maeve faz aquele ato, né, de salvar a filha dela. Morre sorrindo, cara. É bem, assim, tocante ver essa cena. Mas a gente ficou pensando o tempo todo, por que ela não fez isso antes? Né? Eu acho que ela tava confusa. Eu acho que ela tava tentando se situar e também eu acho que ela tava buscando a filha dela mesmo, né? E até então, até ela tá naquela amontoado de gente, ela não tinha visto a filha. Sim. Ela só teve essa realização depois que ela tava correndo lá e esbarrou com a filha. Então, quando encontrou a filha, eu falei,
já era. Porque se ela tinha algum plano, agora já era. Porque ela encontrou a filha, então desvia o plano e agora fica com a filha. É, uma coisa que assim, eles explicaram tanta coisa nesse episódio, mas isso, por exemplo, não justificaram com muita explicação. Porque, por exemplo, a gente pode botar um monte de explicação da nossa cabeça. Então, é uma coisa muito difícil porque ela teve que congelar todo mundo ao mesmo tempo, enquanto ela lutava com o poder do vírus da Clementine. Mas assim, nada disso foi dito. É só o que a gente pode teorizar, que eu acho que é isso mesmo. Mas sei lá. Ao mesmo tempo que ela também talvez estava parando o vírus da Clementine de chegar na filha, porque se chegasse ela também tava com outras pessoas lá. E eu fiquei perguntando, ela não podia ter feito isso enquanto ela ia pra fissura? Então, mas talvez tenha sido uma coisa muito esforço, sabe? Mas eu fiquei com muito medo do twist disso ser ela tentar fazer, só que ela não conseguir e chegar na filha dela e a filha tentar atacar ela. Nossa, acho que isso ia ser bad. Mas ia ser legal. Ia ser nível ia ser legal. Zumbi, ia ser bem. Ia ser uma escolha bem difícil, mas eu ia ter gostado de assistir essa cena. Ela ter que se desprender da filha dela ou da imagem que ela tinha de filha. Isso ia ter sido bom. Isso ia ter sido legal. A gente já pode passar pro Bernard, que eu acho que é a honra da noite. Exatamente. A gente tem um outro encontrão, né? Na verdade, a gente parou falando do encontrão. Eu acho que foi encontrinho. É porque são, né, personagens muito de peso aí. É Will, Dolores e Bernard. Até então a gente não tinha visto Will e Bernard na mesma cena, exatamente. Né? Aliás, é até uma parte meio surpreendente, porque o Bernard pensa que ele vai ser atingido, mas na verdade foi a Dolores que o Will tava lá atirando nela e tudo. Enfim, foi todo aquele conflito. O Will perde a mão e o Bernard e a Dolores vão pra aquele elevador gigante e acabam tendo acesso à foto. O elevador de carga. Que é um lugar onde várias coisas são reveladas dentro do episódio. Eu acho que depois desse momento, né, o episódio começou a pegar mesmo. E eles começam a brincar com a timeline muito perto uma da outra, que eles sempre fizeram isso, mas com o espaçamento e com os locais diferentes. Dessa vez, eles estavam assim, o que aconteceu nesse elevador com pessoa X, o que aconteceu naquele elevador com pessoa Y. Então tava, tipo assim, muito... Eu terminei cansada. Bernard, né? Exatamente, eu terminei cansada. Eu tô, tipo assim, exausta mentalmente falando nesse episódio. Exatamente. O tempo era ele e a Dolores, antes da Dolores ter sido baleada, obviamente. E depois, quando eles encontram a Dolores com o Bernard, eles ficam perguntando pro Bernard o que aconteceu com ela, o que aconteceu ali e tudo, né? E aí, dentro disso, eles acabam entrando na mente no Google Drive, né? No Google Drive, exatamente. É um sistema parecido com um berço, só que diferente. E que meio que de teste, né, também. É um local onde o Delos estava sendo testado, o Logan tava lá também. Até Logan deu nesse episódio. Logan deu e Logan foi meio que um guia o avatar do sistema. Sim. Ele era... Isso é como se fosse o PH tava falando do Index, era aquela menina do Detroit, aquela lourinha do Detroit que fica tipo, gente, olha, aqui à direita você tem isso, à esquerda você tem isso. A gente, nesse episódio, eles deixam bem óbvio, assim, bem na cara, que a Dolores, ela precisa das informações dos humanos, né, do que foi lido ali do parque. 30 anos de pessoas. Exatamente. Pra ela saber como viver no mundo real. E foi uma coisa até que você comentou, Mikan, que eu acho desnecessário. Que acha desnecessário, né? Porque ela viveu muito isso, né, também. Exatamente. A própria Dolores, se ela tem as memórias dela, de todas as vidas que ela viveu, de todos os loops, ela tem um baita banco de dados de como os humanos funcionam. Com perdão do trocadilho, nada, não. Ela foi muito garçonete na vida. Tocadora de piano, garçonete, entre outros. Ela sabe. Ela sabe. Beleza, ela queria... Ela foi muito específica com os livros que ela pegou, se a gente parar pra pensar. Então, talvez, se a gente for esticar pra uma teoria, uma coisa assim, ela pegou quem ela achava importante e aí... que ela olhou ali foi o do Carl Strand, né? Que foi o Flock. Exatamente. Sim. E que o Davi até duvidou que era, e a gente ficou, é o Flock, ele é muito Flock, cara, muito. Sim. Então, a gente, se for pra teoria, a gente pode ir pra esse lado. E dentro desse momento, né, a Dolores, ela percebe algumas coisas, ela percebe que esse arquivo, ele precisa ser destruído, né, e ela tenta, exatamente, e isso acaba gerando um conflito entre o Bernard e a Dolores, né? E todas essas coisas. E aí é que a gente vê o Bernard tomando a decisão de
tirar a vida da Dolores, entre aspas, né? Tirar pelo menos o corpo, vamos falar assim, né? Então, nesse momento, o Bernard, né? A gente percebe que o Bernard tá ali pedindo muitas desculpas e tal, e a gente não entende por quê. A gente pensa que é em relação aos hosts, desde o primeiro episódio, mas não é, na verdade, ele matou os humanos e acaba descobrindo que a Hale, naquela linha do tempo que tava, né, que era meio que do presente, ou enfim, do presente mais próximo. É o 15 dias depois da festinha do Ford. 15 dias, era na verdade a Dolores. Foi um dos grandes momentos do episódio, né? A gente tem que falar que a atriz... Nossa, vamos falar. Trabalho de corpo dela, você incrível. podia ver a personagem da Dolores surgindo, até mesmo... Tão detestável coisa. Oh, meu Deus. E o joguinho de boca, e a postura, e até o jeito da fala. Foi muito aquele jeito de... É uma coisa meio real. Então, tipo, parabéns real. Pra Valkyrie. Eu chamo ela de Valkyrie porque ela merece também. E teve um momento muito confuso dentro disso, que foi o diálogo dela com aquele funcionário lá da Delos, que é o Hemsworth. O Stubbs. O Stubbs, exatamente. Ela tem um diálogo bem confuso, que a gente ficou achando que era Ted, a gente ficou achando que era um host, né? Não, a gente sabe que é um host. A gente não sabe se é Ted. Eu tenho a teoria que é Ted, porque ele falou algumas frases peculiares ao personagem do Ted. Aquele negócio tipo, de seguir a história, eu sou seu aliado. E teve logo depois sorrisinho. Mostrou o Ted. E logo depois. Mas eu acho que eles mostraram o Ted logo depois, vivendo lá no outro mundo paralelo, exatamente pra gente não achar que é o Ted. Eu acho que é só um host aleatório. É porque até então a gente não sabe se eles podem ser uploadados aqui rapidão, depois volta pro backup, depois... Eu não sei como Eu acho que esse backup já tá isolado e é isso. Será? O Ted não Quem volta entrou mais. lá não sai mais? Eu acho porque eles mandam, ela e o Bernard mandam pra uma coordenada, nada a ver, que fala que não tem mais conexão entre o nosso mundo e o deles. Mas ela tava com o core do Ted. Como é que do core, a Dolores tirou lá dele, o morto dele lá na conchinha que ele ficou. E como é que desse momento ele foi parar no backup? Tinha que passar pela fresta. Sim. E ele não passou. Não, mas ela foi destruída. Ela é verdade. Antes deles passarem pra longe, entendeu? E aí, a partir do momento que ele tá lá no Campo Verde feliz. Bom, vivendo para sempre. Enfim, ela vai embora, né? Ela escapa, ela sai do Westworld e vai pro mundo real, né? E aí a gente já parte pro momento em que ela já tá ali no mundo real, ela tá na casa do Arnold, né? E a gente percebe que ela reconstruiu aí o Bernard, né? Esse negócio de impressora 3D tá ficando muito perigoso. Não dá, gente, pra ter na esquina de casa uma impressora 3D. Senão você faz... Quando vê, já era, construiu. E outra coisa, ela deve ter feito outros hosts aí, de novo, porque ela saiu com um monte de bolinha. Com 6 bolinhas, Saiu com 6 bolinhas. Quem são essas 6 bolinhas? Ela se imprimiu. Ela se imprimiu. Ela saiu como Hale. Sim. Mas eu acho que, além de ser cópia dela, eu acho que a gente pode prever pra próxima temporada que ela levou cópias de personagens chaves, assim. Maeve, sim, capaz. Eu acho que Maeve é uma grande candidata a ter sido copiada. Eu acho também. Porque ela dá uma olhadinha pra Maeve antes de ir embora, assim, eu não sei, eu acho que não foi o fim. Mas isso é chute meu também. Ela olha pra alguns personagens, né? Ela olha pra Emily primeiro, ela olha pra Elsie depois, aí, enfim, né? Então será que é? Não sei, tem uns, obviamente, que não tem core, mas que tem informação dentro do parque, que poderia virar um core e etc. Então aí dá pano pra manga pra outro vídeo também. Exatamente. Não, a gente ainda nem conseguiu falar sobre a parte do Ford com o Bernard. E também não vamos. Também não vai dar tempo. Porque eu preciso dormir. Porque o vídeo vai ficar muito longo. Mas... Se você tá aí, você é um guerreiro. Mas tem aquele diálogo, né? A gente já sabe que talvez na próxima temporada existe aí um conflito meio que Professor X e Magneto, que eu achei muito parecido com X-Men. Do Bernard com ela, né? Que ele vai ser meio que a pessoa que vai parar ela, né? Porque ela, enfim, tem esse desejo gigantesco de dominar o mundo e acabar com todos os que ela reconheceu essa necessidade de ter um contraponto, porque senão ela vai ferrar tudo. Não, e porque senão você perde o seu propósito. Se você não tem uma pessoa pra contrapor, pra lutar contra, do que vale, então? Senão você só vai lá e faz e acaba o RPG. Não tem nem graça. Exatamente. Não tem narrativa. Não tem narrativa. Então você não tem o que fazer. Então, isso eu achei massa. Eu acho que
todo bom vilão e todo bom mocinho sabe que precisa ter o yin yang. É meio piegas falar isso. É meio piegas falar piegas. Você precisa ter algum obstáculo. Exatamente. E pra finalizar, vamos pro Will. Porque... Aquela cena pós-créditos, né, do Will. Ele ficou meio perdido, assim, no episódio, porque ele perdeu a mão e tal. E aí ele não apareceu mais, a gente ficou, mas aí era o jogo do Will, agora ele tá sumido e não teve conclusão pra ele. Pois é, a conclusão... Eu também conclusão, entre aspas, né? Foi nessa cena. E aí a gente viu que, na verdade, ele tava passando por testes. Por muito tempo dentro do parque. Por muito, muito tempo mesmo, porque ali onde ele entra, você vê onde tinha água, na verdade, a gente não vê o fundo, é muito fundo aquilo ali. Sim. Então, tipo, tá tudo velho, destruído, assim. Empoeirado e tal, e aí a gente vê a Emily lá, que a gente não sabe até que ponto... Não sei se ela é humana, se ela é roxa, aquela lá ele matou, é roxo. Agora que a gente tem a confirmação que a Dolores criou o Bernard, que hosts podem criar outros hosts perfeitos, meu amigo, perdeu o controle. Agora você perdeu o controle agora. Tudo pode acontecer. Exatamente. Mas eu apostaria que isso se passa depois de que a Dolores foi embora, depois de que o Bernard foi reconstruído. Muito tempo depois. E, inclusive, o que a gente viu do William nesse episódio, antes dessa cena, eu acho que é o William humano. E eles estão reconstruindo os passos do William humano. Porque não faz muito sentido ele aparecer nas narrativas dos outros se ele estivesse numa simulação. Sim. Tipo, eu acho que porque a simulação é só uma pessoa, né? Eu acho que é só... Eu concordo com essa... Então, em algum momento, esteve o William humano lá fazendo as coisas que ele fez. E aí agora, nessa cena pós-créditos, ele refez tudo aquilo. Exatamente. Eu concordo com essa teoria. Eu acho que ela é bem possível, porque... não faz muito sentido mesmo todos esses encontros que ele teve e, assim, por que eles estariam fazendo testes com ele se ele fosse só humano, né? Então, assim, ele provavelmente é híbrido e aquela mesma situação lá da fidelidade com o seu Delos. Então, enfim. Então, a Emily que ele matou no parque, no final das contas, era sim um host, então. Não sei. Não sei. É complexo. Talvez, eu acho que a primeira Emily... Pode ser host. Aquela pode inclusive ser, vestida de branco. E eu achei muito vibes host. Eu acho que a Emily do futuro, que é a Emily falando da fidelidade, não sei o que, é um host. Mas eu acho que a Emily que ele matou no parque, se a gente levar em conta que ele era um humano na época, eu acho que é a Emily de verdade. E isso é meio que... E isso é meio que... O começo do episódio foi o Bernard e a Dolores testando ele. Pode ser a mesma coisa, essa situação. Levando em conta que o Westworld gosta de terminar do mesmo jeito que começa, porque é tudo muito cíclico, faz todo sentido. Faz sentido. Eu acho muito possível, tipo, ser uma Dolores tentando reconstruir o William. Ou, tipo, alguém chegou no parque depois e tá querendo... Não sei lá por quê, gente. Reconstruir o parque, né? É isso aí. Já que ele tá morto. Só pra gente finalizar, eu achei que foi muito legal esse final só da Dolores, no sentido dela querer continuar destruindo a raça humana, porque isso toca no filme do Westworld original, que no final das contas é isso que acontece, que é todo mundo querendo destruir um ao outro real. Então eu achei que isso foi bem legal. É um próprio bem legal pra quem viu o filme de verdade e tal. E agora eu vou parar de falar. E a gente vai, porque a gente precisa muito dormir. Talvez eu não esteja aqui, talvez você esteja vendo um host, Marina. Então, se você é um host, se você não é um host, se a sua vizinha dá um tapa no like, por favor. Alice, dá um tapa no like. Pra mim, que a gente dá um tapa no like aqui. E a gente, obrigada! E a gente se vê nessa semana, porque a gente tem muita coisa pra falar. E assista lá a live segunda-feira da Mikan. Que horas que é? 7 da noite. 7 da noite. Meu Deus, você vai direto no aeroporto. Boa sorte. Beijo, gente. Falou. Tchau.